Sétimo ano, eu vou dar aqui uma forcinha para vocês nas atividades complementares da página 97, que eu solicitei, e eu coloquei lá, não é? Fiz a observação com vocês. Quando eu digo coloquei lá, é a colocação lá no Ultramax, a observação. Também fiz a observação na nossa videoconferência, que essas atividades eu vou solicitar aí via formulário, tá? Então deixem essas atividades prontas, porque vai facilitar, né? O aluno já fez, resolveu, para você desenvolver isso aqui, fazer essa atividade quando o professor solicitar que vocês entreguem. Tá? Então, atividades complementares funcionam como sempre funcionou em sala de aula. Conforme as aulas vão acontecendo, o conteúdo aqui das complementares que vocês já viram, vocês já podem ir resolvendo. Lembrando que as complementares, ela pega aí a unidade toda. Então, às vezes, você vê o conteúdo com o professor, mas o que você viu em sala de aula não é suficiente para resolver aí todas as atividades da complementar, ou das atividades complementares, porque nós temos aqui um amplo conteúdo. Então, ele envolve aí vários conceitos. Então, vai depender aí do fechamento de todas as aulas que o professor trabalhar com vocês para resolver essas atividades. Tá? Aqui eu vou fazer um comentário, não é uma resolução, mas é um comentário para auxiliá-los. Tá? Por exemplo, nós temos aqui, ele diz aí, na atividade 1, deixa eu ver se eu ampliar aqui um pouquinho, né? Apesar que vocês acompanham aí com o livro de vocês. Na atividade 1 ele diz: observe os telhados de duas casas situadas em diferentes lugares do mundo. Então aqui eu tenho um restaurante, né, lá em Soeste, na Alemanha, e uma outra casa em Vila Ressaca, em Senador José Pinto, no Pará. Bom, ele diz aí que cada plano do telhado é chamado de água. Então, este caso aqui, não é? Nós temos aqui uma água, duas águas e um ângulo formado entre as águas do telhado. Aqui é a mesma coisa, uma água, aqui a segunda água e o ângulo formado entre as duas águas. Então, este telhado está em um plano, este outro telhado está em outro plano, são planos diferentes. A mesma coisa acontece com este outro telhado aqui. Aqui eu tenho um plano e aqui outro plano. Tá? É disso que ele fala. Ele faz aí uma pergunta. O ângulo destacado em cada telhado determina a sua inclinação. Com um transferidor, meça os ângulos. Então, vai lá, né? Cadê meu transferidor? Pega o transferidor, pega lá o centro da régua, não é? Escolhe aqui, vou colocar aqui no centro. Aí eu alinho o centro da réguinha, vou alinhar aqui no centro do meu ângulo. Aí eu alinho a régua do transferidor com um dos dois lados da água, ou com este ou com este. Eu vou alinhar aqui com a minha direita. Certinho, olha. Aqui o ideal, como ele é curtinho, lembrem-se daquela dica que eu sempre deixo para vocês em sala de aula. Escolham um dos dois lados para vocês ampliarem. Porque esse segmento de reta aqui, ou essa semi-reta, ela tem que passar aqui no transferidor para eu saber quantos graus dá. Então, nesse caso, eu vou ampliar aqui, olha. Eu vou ampliar as duas. Deixar as duas aqui ampliadas. Então, vai lá no livro, amplia as duas, olha. Ampliei esta inclinação, ampliei esta inclinação. Pronto. Agora fica mais fácil. Eu escolho qualquer uma das duas aí. Tá? Então, neste caso, eu vou escolher essa daqui, ó, da minha direita. Escolhi ela. Pronto. Alinhei com a régua do transferidor. Aqui está no centro do transferidor. Agora eu vou medir. Quantos graus tem? Como eu alinhei com a reta da minha direita, eu vou usar a marcação da minha direita para medir então, tá? Como eu alinhei a régua com a reta da direita, então eu vou começar a contar da direita. Aqui da minha direita e não da minha esquerda. E eu sempre começo a contar a partir de onde? Do zero. Então, onde está o zero? Está do lado, na marcação de fora e não na de dentro. Cuidado, porque se você olhar aqui dentro, olha, o aluno vai olhar na marcação de dentro, ele vai voltar, vai dar aqui 40, 45 graus. Professor, está aqui entre 45 graus mais ou menos, um pouquinho menos, 43 graus. E não é. Nós vamos olhar aqui fora, olha. Então, eu sempre vou fazer a medida contando aqui, ó, a partir do zero. Então, como eu alinhei com a minha reta, essa daqui que está à minha direita, onde está o zero? Do lado de fora. Então, eu vou contar aqui, ó. Olhando aqui fora,
nós vamos ter aí aproximadamente quanto? 0, 10, 20, 30, tá, foi crescente, 120, 130, 140. Aqui daria 145, então 140, 150 é menos que 145, quanto deu? 143 graus. Então este ângulo aqui mede 143 graus, tá? Então, usando aqui a inclinação. Olha lá. Professor, mas eu fui medir, deu um pouco mais, um pouco menos. O meu eu coloquei o transferidor, faz de conta que tem que dar 140. A sua deu 142 ou 138. Essa diferença aí de 3 graus para mais, para menos, não tem problema. Tá? Ela é tolerável, não tem problema não, pessoal. Professor, eu fui lá no gabarito, tinha que dar 140. Eu usei o meu transferidor, medi, deu 143. Não tem problema. Tá? Porque aqui é uma medida aproximada. Nós não temos tanta precisão aí quando você coloca esse transferidor. Principalmente para alinhar o centro do transferidor, não é? Que nós temos aqui, olha, algumas réguas ele deixa aqui certinho, as réguas do transferidor. A minha mesmo, não, o centro é mais ou menos aqui. Eu não tenho um ponto em negrito para determinar com precisão onde está o centro da régua do meu transferidor. Então, às vezes dá essa diferencinha aí. Tudo bem? Bom, o que mais? Nós temos aí o exercício de número 4, por exemplo. O 4, o 5. Tem o 4, o 5, o 6, o 6. Achei legal aqui o 6. Pegar aqui. Determine x em grau para cada caso. Aqui está fácil. Tem o gabarito aí, professor. Eu também tenho no meu livro. Mas por que dá 40? Porque eles são ângulos opostos pelo mesmo vértice. Sempre que eu tenho ângulos opostos pelo mesmo vértice, eles são congruentes. Se aqui é 40, aqui também é 40. Aqui não é oposto pelo mesmo vértice, mas aqui eu tenho 70. 70 por quê? Por que eu sei que x é igual a 70? Porque esse pedacinho aqui já mede 110. Eu sei, vocês sabem, que meia volta tem que dar 180. Então, se eu pegar os dois ângulos, vai dar 180 graus. 180 menos 110 determina os 70 graus aqui para nós. Por isso que vai dar 70 graus, tá? Então, aqui 40, 70, os outros dois eu não vou comentar, porque eu deixo aí a atividade para vocês. Aqui, na 5, exercício 5. Deixa eu mudar a posição do livro para vocês enxergarem a atividade toda aqui, assim. A 5 diz assim: qual alternativa identifica um par de ângulos opostos pelo vértice? Então, neste caso aqui, vamos ver. Eu tenho, eu tenho vários ângulos aqui. Este é oposto a esse. Azul com azul, vou fazer aqui, olha, o vermelho com o vermelho e preto com o preto. Pronto. Azul com azul, vermelho com vermelho, preto com preto. Aí eu tenho os ângulos opostos. Ele diz qual alternativa identifica um par de ângulos opostos. Aqui ele diz o ângulo A, origem F, e D, origem C. AOF. AOF é esse aqui, olha. É esse ângulo aqui. A, origem F. O outro ele fala IDOC. D, origem C. É este outro ângulo aqui. Pronto, esta alternativa identifica um par de ângulos o quê? Opostos pelo vértice. E eles são iguais. Todo ângulo oposto pelo vértice possuem as mesmas medidas. Tá? Então aqui é só para fazer aí um comentário a respeito dessas atividades, para passar aí para vocês, jogar aí um pouquinho de luz nesses exercícios. Na atividade 3, falar um pouquinho dela também, ele diz aí, atividade 3, ele diz assim, tem os itens A, o B aqui embaixo, que não está aparecendo para vocês, e o item C, tá? Então ele diz aí, nas construções abaixo, identifique o caso em que a semirreta OB, ou seja, origem B, né? Aparenta, semirreta não, é o segmento, eu tenho aqui, semirreta e segmento de reta. Nesse caso, nós não temos segmento de reta. Tem uma semirreta porque ela tem começo, mas não tem fim. Então, sempre que tem começo, mas não tem fim, eu tenho uma semirreta. Tem começo, mas não tem fim. Nas construções abaixo, identifique o caso em que a semirreta OB aparenta ser a bissetriz do ângulo dado.
Aqui eu posso garantir que o que é bissetriz mesmo? É quando eu tenho dois ângulos, a semi-reta divide em dois ângulos iguais. Aqui está claro, né? Nem preciso medir, dá para ver que esse ângulo é maior do que esse. Aqui também, no item C, dá para ver que este ângulo aqui é menor do que este ângulo. Então não é bissetriz, porque para ser bissetriz ela tem que dividir exatamente em duas partes iguais. E não só dividir em duas partes, mas dividir em duas partes iguais. Então nós já vimos que A e C não podem ser. Então ficou aí as alternativas, os exercícios B e D para vocês analisarem, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Na semana que vem faremos as correções de todas essas atividades que eu deixei aí para vocês. Boas aulas!